O nosso assunto agora é o mercado do feijão e quem nos acompanha nessa análise, quem fecha a semana conosco aqui no Bom Dia Agronegócio é Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, que prazer recebê-lo mais uma vez por aqui. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui. Marcelo Líderes, como é que vamos concluindo essa semana para o mercado do feijão? Durante esta semana, o IBRAF trouxe uma pontuação importante de que o Brasil estava vivendo ali dias de preços estáveis e poucos negócios sendo efetivados. Essa é a informação que fecha esta semana ainda? Sim, a gente tem uma situação em que os preços começam a subir muito lentamente no feijão carioca. É o patamar que nós tínhamos aí, ou ainda temos, né, de R$ 250 para aquele feijão carioca que tem a cor nota 9 ou melhor, que tem uma peneira, né, de 90% de peneira 12. Então, aquele feijão de escurecimento lento tem essa referência, mas está difícil você encontrar vendedores nesse nível de preço. Aí os feijões que têm um volume maior de negociação são aqueles feijões que têm algum tipo de senão, né, entre aspas, né? É um feijão que não tem ali, não é parelho no tamanho, ou a cor é um 8, 8,5, ou a questão da umidade, né? Toda essa questão climática aí tem afetado também os feijões, então é difícil você conseguir colher um feijão com a umidade adequada. Então ele vem muito seco, quebra muito, dá quebra depois para o empacotador também. Então esses feijões eu diria que eles até subiram um pouco, R$ 10 durante a semana, mas é um mercado lento. E tem o feijão preto. O feijão preto ele vem com preços aí de 370, 380 no produtor durante o mês de setembro, valorizou e já chegou nesse nível de preço. E também está vendendo pouco, até porque o feijão carioca está com preço melhor. E algumas regiões acaba ocorrendo uma substituição. Isso foi também um dos destaques das análises do IBRAF, né, Marcelo? Essa dificuldade que os empacotadores vinham tendo com a característica que o feijão disponível para isso agora vem apresentando. É uma situação que pode ir mudando nessas próximas semanas, o cenário pode se alterar ou ainda não, ainda pode haver essa dificuldade e isso ainda manter o mercado um pouquinho mais travado. Eu acredito que durante o mês de outubro, né, nós devemos ter uma demanda próxima do normal, tanto no preto quanto no carioca, no rajado. O consumidor vai continuar escolhendo cada vez mais, né, o feijão que tenha um preço mais próximo, né, do que ele almeja, um valor um pouco mais barato. Então, isso deve fazer com que se concentre mais a compra de novo no feijão carioca, que é o feijão que está com o menor preço hoje. Mesmo o feijão calpi, que normalmente, né, os fradinhos, que tem um preço menor do que o carioca, estão igual ou mais do que o feijão carioca. Algumas regiões, né, vamos colocar uma exceção aí no feijão carioca, tem alguma questão, ou o frete é um pouco mais alto para chegar nas regiões de maior consumo, ou existe um ICMS um pouco maior em relação aos estados como Minas, que é zero de ICMS, Paraná, que é 1%. Então, o Mato Grosso, 210, R$ 220 é a referência lá. Afora isso, o que a gente espera durante o mês de outubro? A cada semana ou a cada dia, um menor volume disponível, porque nós estamos praticamente sem colheitas de feijão durante o mês de outubro. Vamos ter muito pouco em novembro e em dezembro. Então, nesse cenário, nós vemos aí uma possibilidade, do ponto de vista de volume de oferta, de a gente ter uma demanda maior. Em algum momento, isso vai refletir no preço do feijão carioca. E aí a gente está falando de uma possibilidade clara de que patamares de preços esse feijão pode alcançar, ou vai ser difícil dizer, porque justamente precisamos entender essa dinâmica de como é que vai ser essa situação, principalmente de forma regional, Marcelo? Olha, nos parece, comparando com o ano passado, nós tínhamos um volume um pouco maior de estoque no final do ano passado, entre outubro, novembro e dezembro. E nesse período, o feijão chegou, o carioca, a R$ 350. Hoje ele está a R$ 250,
e até onde é possível se fazer levantamentos do que tem no campo, no produtor, etc., o qual vai ser a oferta nesse período, nós entendemos que há um volume menor do que o ano passado. Então, isso não significa que nós estamos dizendo que o feijão vai valer R$ 350, mas que 250 não vai ser o número dele, não vai. Por quê? Porque tem um volume menor sendo ofertado, porque o feijão preto está mais caro, né? Porque o feijão carioca é o feijão mais barato hoje a ser disponibilizado para a população. Olhando isso, né, há fortes evidências de que ele tende a valorizar de agora até dezembro. Marcelo, como é que de agora até dezembro você imagina o consumo acontecendo? Esse consumo ele está também regionalizado. Nós temos que ter atenção a alguma região específica onde possa haver um consumo maior e como é que a indústria está observando esse momento e, claro, né, passando de uma ponta para outra, como é que o varejo vai repassando esses momentos para o consumidor final e como é que o consumidor está consumindo nesse momento feijão e abastecendo as suas casas, fazendo as suas estratégias ali dentro da sua economia familiar. Existe um fenômeno percebido e não medido oficialmente até agora, mas percebido de que entre R$ 7 e R$ 10, a pressão sobre os preços a pressão do consumidor, né, ou a reclamação do consumidor, ela quase não aparece. A partir de R$ 10 o quilo, começa um movimento muito forte de diminuição de consumo, e é esse o objetivo, né? É o mecanismo que existe para equilibrar a oferta e a demanda, é que o preço vai naturalmente subindo. Então, vai diminuir o consumo, sim, mas precisa diminuir. Não tem feijão para todo mundo de agora até dezembro, né? Para o volume normal, 175 mil toneladas por mês de feijão carioca, estima-se aí entre 60 a 70 mil toneladas de feijão preto por mês, alguma coisa ao redor de 80 mil toneladas de feijão calpi. Então, dentro desse range até R$ 10, a substituição é pouca. A partir de R$ 10, começa a chamar a atenção do consumidor de que o preço subiu, começam as reclamações, e aí existe um fenômeno que, até prova em contrário, a gente tem percebido que ocorre o seguinte: a hora que aparecer em cadeia nacional que o feijão está sendo o vilão da inflação, e começam as matérias, né, na grande mídia, né, para o urbano, entender por que é que o preço está subindo e que a perspectiva, por exemplo, no mês de outubro, novembro, não é de uma queda imediata, é aquela questão da escassez. Né? Se eu disser que não tem água, você vai ficar com sede. Se a gente disser que tem pouco feijão, vai todo mundo para o supermercado comprar. E acaba acelerando daí a alta, apesar de que existem as substituições a partir dos R$ 10 por feijão. Sempre a opção do consumidor é qual é o feijão mais barato. Por isso a pressão, nós entendemos, sobre o feijão carioca vai ser maior a partir de agora. Né? Já está sendo maior. Então isso vai fazer com que, na medida em que a população em geral saiba, a gente tenha sim uma pressão ainda maior sobre os preços. Agora, pode ver, está quietinho, ninguém fala de preço de feijão, o varejo está repassando devagar, está resistindo, o produtor fica uma semana sem vender, ele não se desespera, não tem vencimentos imediatos em grande volume. Então, acontecem negócios diariamente, mas num volume muito menor do que o normal. Agora, a hora que isso for para a mídia nacional, é jogar gasolina na fogueira. Isso acaba pressionando bastante o preço para subir. Isso eu perguntei justamente porque eu queria entender como é que, né, esse repasse vai acontecendo, justamente porque ontem não, mas essa semana, na quarta-feira, nós fizemos aqui uma entrevista sobre o mercado do arroz e quando, né, a análise é combinada, sempre vem essa questão do entendimento também do governo nos mercados de arroz e feijão combinados, porque é a base né, a base do prato do brasileiro, né, Marcelo? E o mercado do feijão, tal qual o mercado do arroz, ele está muito forte sob o radar do governo, uma vez que também diz respeito à sua popularidade de forma muito direta, né? Sim,
É interessante observar que a reação do governo vai ser, novamente, blefar. Por que blefar? Não há o que fazer. Se o preço do feijão sobe, não tem de onde trazer no mundo. O mundo tem pouco feijão. O Brasil tem a possibilidade de exportar volumes maiores esse ano e o ano que vem. Não vai exportar mais volumes importantes agora no último trimestre, justamente porque nós temos pouco mercado interno, acaba sendo mais remunerador. E o governo não tem de onde tirar, não tem uma cartinha mágica. E o que eles vão apostar? Apostar num período em que a Conab percebe que a partir de dezembro tudo vai estar resolvido, e não vai ter um volume grande para entrar no mês de dezembro, e nem novembro, que poderia entrar alguma coisa. Por quê? Porque nós temos essa seca terrível, toda essa situação que nós temos acompanhado aí, ela realmente impacta muito no plantio da nova safra. Há um desânimo em Minas Gerais, o estado que mais produz feijão na primeira safra. Há um desânimo quanto primeiro, que não há condições, né, de clima e assim de umidade no solo para você fazer plantio. Segundo, que esses preços de R$ 250 não animam o produtor a investir. Então, nós vamos ter um atraso na entrada. Então, o governo vai apostar no quê? Dezembro vai estar tudo solucionado. Vamos empurrar com a barriga que logo sai uma nova safra de feijão. Janeiro, então, janeiro é a primeira safra do ano, já vai estar tudo ok. Eles esquecem que não está sendo plantado, ou que o plantio está atrasado, né? E isso vai acabar perpetuando a pressão sobre a inflação nos meses de janeiro e fevereiro também. A gente já não tem a menor dúvida. Os supermercados, a primeira reação que tem, Carla, é fazer o seguinte, é parar de fazer promoção. Então, só depois que o feijão tiver 14, R$ 15 o quilo, vai aparecer alguém fazendo promoção, às vezes de um feijão com mais defeitos, abaixo de R$ 10. Mas é difícil o supermercado fazer promoção com os feijões em patamares muito caros. Ele começa a fazer promoção a partir do momento que volta lá para R$ 7, R$ 6, R$ 5 que a gente chegou a ver agora recentemente. Então, o varejo vai encolher, vai ficar quietinho, né? O empacotador, ele tem um desafio enorme, né? Existem empacotadores que precisam de 10 mil sacos de feijões por dia. Sábado, domingo, segunda, terça, Natal, Ano Novo, precisa comprar 10 mil sacos por dia. Em algum momento, isso se torna um desafio tremendo, um estresse tremendo. Por quê? Porque não há esse volume possível de ser originado, né, para mais de um comprador, para todo o mercado nacional, né, que consome mais de cerca de 250 mil, talvez 300 mil toneladas por mês. Não vai ter feijão para todo mundo. Então, causa um estresse bastante grande. É um momento difícil de administrar, né, porque o varejo vai cobrar fidelidade do empacotador. Escuta, você está aqui na minha prateleira, você tem que me entregar, você não tem opção. Tá, mas são 50, 100 varejistas dizendo a mesma coisa para o empacotador. Então, é um momento de estresse bastante grande no mercado. Marcelo, como é que você está esperando que aconteçam as próximas safras? Eu tenho aqui o comentário do Ale Delara, que é um grande parceiro nosso, que é também analista de mercado, sócio da Pine. Ele diz assim, ó, eu mesmo não plantei feijão esse ano e na minha região, Lapa, no Paraná, poucos conseguiram plantar. Os motivos foram a janela de plantio e clima. Assim foi para o pasto safrinha, que sai agora para entrar a soja. Como é que você entende também essa estratégia dos produtores, assim como o Ale, que também evitou o plantio esse ano? Aliás, Ale, obrigada pela sua audiência, viu? Sempre um prestígio ter você conosco de alguma forma, dessa vez na audiência do Bom Dia Agro. Como é que você avalia esse momento e essas projeções para as próximas safras, Marcelo? O Brasil vinha numa uma sequência de diminuição de área plantada da primeira safra. A primeira safra é plantada agosto, né, setembro, que seria a recomendação, mas muitas vezes tem plantio antecipado. E esse ano, até por questões do clima, né, foi impossível antecipar. A soja vinha com bons preços e por isso os produtores privilegiavam a área de primeira safra para a soja. O resultado tem sido que os melhores preços de feijões têm ocorrido em janeiro, fevereiro e março, principalmente para o feijão carioca.
Como o Paraná teve bons preços de feijão preto durante o ano, na hora em que nós tivemos um volume maior ofertado na segunda safra, aconteceram as exportações, nós abrimos definitivamente o mercado do México para o feijão preto, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, foram países que levaram feijões do Brasil, cerca de 50 mil toneladas. Naquele momento foi necessário, se não acontecesse isso, nós sabemos que depender do governo federal para preço mínimo é suicídio, né? Você vai, o dia que tiver a verba para comprar o feijão do produtor no preço mínimo, já passou, né, o período da safra. É muito lenta, né, a burocracia toda em Brasília e a falta de recursos. Então, o mecanismo da exportação salvou o mercado naquele momento. O que nós podemos fazer? Eu aproveito para recomendar. Vamos pensar em produzir mais na primeira safra. Eu estive ontem na cooperativa agrária em Guarapuava, né, realizamos lá um Pulse Day, e a gente conversando ali com o pessoal da cooperativa, analisou com eles como é pertinente e naquela região, dentro da rotação de cultura, permite que eles tenham essa possibilidade de aumentar a área de feijões na primeira safra. E isso vai ser interessante para os próximos anos, porque é o melhor momento de venda. Então, não só o momento de venda no mercado interno, mas permite que o Brasil, no caso do feijão preto, do rajado, do vermelho, chegue no mercado internacional antes de que seja colhida a safra argentina, que ocorre no mês de maio. Então, estrategicamente, eu acredito que vai aumentar essa área nos próximos anos. Nesse momento, sem dúvida nenhuma, o analista, né, da Lapa, como é o nome dele? O Ale. Ale. Então, o Ale, ele está coberto de razão. Ali a região dele realmente caminhou nessa direção, né? Por várias questões aí assim, não plantar na primeira safra de novo. O que faz a gente acreditar que, apesar de que o Paraná vai, no total, aumentar a área de plantio dessa primeira safra, não vai ser de feijão carioca, vai ser mais de feijão preto, que está aí mais de R$ 300. Então, estimulou os produtores a plantarem. E o feijão carioca, como eu já comentei, esse sim, a gente não está vendo uma sinalização tão logo de um plantio maior, né? Porque os preços não são estimulantes. Então, vai ocorrer, e daí tem que tomar cuidado, o plantio bastante grande na segunda safra. Isso é bem provável que ocorra no feijão carioca na segunda safra. Marcelo, eu quero te fazer duas perguntas. A condição climática é um ponto neste momento de preocupação para o produtor de feijão, ou as chuvas que estão previstas ali para chegar a partir da segunda quinzena de outubro já podem aliviar o sentimento dele para essas novas temporadas? E dois, o produtor brasileiro ele vem trabalhando nessa diversificação dos tipos de feijão para que ele possa participar também de diferentes tipos, de diferentes momentos do mercado e de diferentes comportamentos de preços e dessa demanda que varia pelo consumidor final? Sim, para a questão aí assim de atenção à diversificação, nós nunca produzimos tanto feijão rajado, nós nunca produzimos tanto feijão vermelho, né? Isso é muito interessante. Há uma diversidade a cada ano maior, né? Nós tivemos notícias agora de colheitas com sucesso de sementes que vão estar sendo plantadas aí pelos produtores de feijão alúbia, feijão branco. O alúbia, esse feijão que a gente encontra na dobradinha, em alguns lugares, nos restaurantes, em saladas, ele vinha 100% da Argentina. E a Argentina é o grande fornecedor para o mundo do feijão alúbia. E agora o Brasil tem uma cultivar de feijão alúbia que está dando um bom resultado, do IAC. Né? Então, lá em Sorriso, que foi plantado lá e foi colhido com sucesso esse feijão alúbia. Então, isso é uma diversificação, é uma perspectiva que se abre para o produtor. Porque esse ano nós exportamos feijões naqueles momentos críticos em que teríamos excesso de oferta e o produtor teria prejuízo, nós exportamos feijões para 62 países. Já chegamos a exportar para 75 países. E imediatamente após uma pequena valorização, o mercado já prefere o mercado interno. Então, nós não causamos desabastecimento no Brasil quando olhamos para a exportação. Nós estamos garantindo liquidez para o produtor. Sim. Quanto à questão do mês de outubro,
é tarde demais para o plantio da primeira safra. As chuvas que chegaram agora no mês de setembro no Paraná que permitiram que houvesse o plantio e realmente ele ocorreu. Ah, em Minas, as notícias que nós tivemos até agora é de que não houve condições de plantio. Conversando com as sementeiras, elas reportam que não há um aumento de venda de sementes de feijão carioca. Então, vai reforçando, né, essa percepção que nós temos de que a gente vai ter um período aí de poucos feijões e de valorização de feijão carioca, pelo menos até a entrada da segunda safra. Marcelo, tem mais um comentário aqui do Ale que ele diz assim: se a soja for bem dentro da janela, com o plantio de feijão no pós-soja e antes do trigo. Também tem essas sinalizações para essas próximas temporadas, como você trouxe. Então, quer dizer, o produtor está muito atento às estratégias que ele vai precisar rever diante dessas imposições do clima, né? Sim, sem dúvida. E eu convido, aproveito para convidar todos os produtores que ainda puderem se deslocar para Brasília semana que vem, dias 2 e 3, nós estaremos reunidos no Fórum Brasileiro do Feijão. Olha só. É o 10º fórum, né? Então, nesse fórum é uma oportunidade não só de usufruir das informações que vão ser trazidas à atenção do produtor, informações técnicas, informações de levantamentos, de tendências, de mercado internacional, de perspectivas de exportações, enfim, tudo aquilo que a gente sempre traz no evento, mas também a possibilidade de um networking com produtores de outras regiões, com consultores de outras regiões, o que enriquece bastante o conhecimento dos produtores. E para quem não tiver a oportunidade de estar lá conosco, né, nós vamos estar comemorando esse 10º fórum, comemorando o 18º ano do IBRAF. Nós prometemos, né, voltar aqui com você, Carla, e trazer um resumo do que for comentado, for conversado. Mas esperamos o maior número de produtores, muitos inscritos já. Eu acredito que vai ser um sucesso na medida em que o produtor precisa, né, ter essas orientações, ter esse networking para poder tomar suas decisões. Que boa notícia. Dá tempo ainda, hein, Marcelo Líderes? Dá tempo, todos Dá são muito tempo. bem-vindos. Dá tempo. Bom, certamente estaremos juntos então na conclusão do 10º Fórum do Feijão. Nós tivemos aqui um momento muito especial, né, Marcelo? Que os nossos 20 anos foram celebrados no Fórum do Feijão, que aconteceu aqui em Campinas. Então, houve ali aquela comemoração conjunta, né, desse mercado tão fundamental para a economia brasileira e os 20 anos do Notícias Agrícolas num convite muito generoso seu. E é muito bom, a gente guarda essa memória com muito carinho. Você faz parte da nossa história, né, Marcelo? Você viu o Ibraf nascer, Carlinha, né? Eu E vi. olha, então a gente vem nessa caminhada, né? E sem comunicação, sem vocês, não teria Ibraf, Carla, não teria Ibraf. Eu sempre falo, né, Marcelo? Toda vez que eu te encontro, toda vez que eu tenho a oportunidade de dizer isso, você foi foi a primeira pessoa, o primeiro profissional do agro que eu entrevistei na minha carreira, a partir do momento que eu pus o pé aqui no Notícias Agrícolas e comecei a me tornar uma jornalista do agronegócio. Você foi minha primeira fonte, meu primeiro entrevistado da minha vida de agro-repórter foi contigo, né, Marcelo? Então, eu fico muito honrado quando você lembra disso, né? E eu lembro disso com muito carinho, dessa primeira vez, e de que, com muito orgulho de ver o caminho que você teve até hoje, né? E a tua postura como jornalista, a tua firmeza em trazer e as denúncias muitas vezes que são necessárias, as informações que são necessárias. Você é uma pessoa que orgulha o agro. Ah, Marcelo Líderes, obrigada. Não tinha forma melhor da gente concluir essa semana, que foi bastante agitada para o jornalismo do agro. Quero muito te agradecer, meu amigo. Você está sempre no nosso coração, no meu particularmente, né? Tenho a sorte de ter você como um dos meus mentores. Muito obrigada por essas informações. Na conclusão do Fórum do Feijão, venha de volta ao Bom Dia Agronegócio. A gente vai trazer esses resultados. Um ótimo final de semana para você. Sucesso no fórum. Tô te esperando para a gente fazer uma pós-conversa. Marcelo Líderes, muito obrigada mais uma vez. Obrigado você e viva o feijão do Brasil. Viva o feijão do Brasil. Obrigada, Marcelo. Até mais. Tchau, tchau.